A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua alma, para você que se encontra enfermo. Deus tem uma palavra de libertação para você que não consegue sair dos vícios, das prisões espirituais. Através desta palavra, Deus, Ele pode te libertar, Ele pode te curar, Ele pode te mostrar o poder que Ele tem de mudar a sua vida e transformar a tua vida, a situação que você está vivendo, para tu ver que Ele é Deus da salvação, da cura e o Deus da libertação na face da terra. Eu convido os irmãos e as irmãs a estarem lendo conosco o Evangelho de Marcos, esse é o capítulo 3, do versículo 13 ao 19, que vai nos falar sobre a eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu e Mateus, e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós estamos diante desse texto que nos relata que Jesus, ele chamou 12 para ser discípulo dele e deu algumas direções com ensinamentos, com poder e autoridade. E nós vamos aprender algumas coisas com esse texto, ensinamentos que mudará a nossa vida, ensinamentos que transformará a nossa forma de viver e de pensar diante da palavra de Deus nesse momento. A Bíblia nos fala que subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. O próprio Jesus, ele subiu para o monte e ele chamou os 12 que ele quis. E nós devemos entender e sempre relembrar que Jesus, sendo Deus, ele não escolhe as pessoas erradas. Jesus, sendo o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele tem a direção, ele tem o controle sobre as coisas que ele faz. Então, quando Jesus chamou para si, chamou para seguir ele, para ser exemplo e fazer o que Jesus fazia, não foi à toa. E vieram a ele. Os 12 foram até Jesus. Eu quero te falar que através desta palavra, tem pessoas que estão ouvindo em que Deus tem te chamado para fazer a obra dele. Tem pessoas que estão vendo essa palavra que Deus já tem falado com você. Deus já te revelou. Deus já usou pessoas para te falar que você tem chamada, que o teu lugar, que a tua posição é na obra de Deus, pregando, louvando, adorando e ensinando às outras pessoas o poder que Deus tem através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
Então Deus, ele age dessa forma. Há pessoas específicas que Deus botou no mundo para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só que muitas pessoas não sabem que tem esse chamado para pregar. Talvez você até tenha desejo de pregar a palavra de Deus. Talvez você até queira viver uma vida como um homem, como uma mulher de Deus. Só que você não sabe como. Só que Deus, através dessa palavra, Ele está esclarecendo para as pessoas específicas que Ele te escolheu para você estar e viver a palavra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Embora não são todos que Deus chamou para pregar, pois senão não teria ouvintes da palavra de Deus, não teria quem se convertesse através da palavra de Deus, se todos fossem pregadores. Só que quando um ser humano aceita Jesus, só que quando uma pessoa reconhece que Jesus é o Salvador e que não há outro Salvador além de Jesus e que só Jesus o levará para o céu, essa pessoa também pode pregar, pode também ensinar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele escolheu para si os que ele quis. Tinha propósito, tinha objetivo Jesus ter chamado os 12 para estar com ele. Aí no versículo 14 nos fala: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Meus irmãos, a obra redentora, salvífica, através de Jesus, ela começou por Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós e Ele mesmo nos mostrou através dele que Ele é a própria pregação do Evangelho, que Ele é a própria salvação de todo ser humano que nele crê. Então Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele foi o princípio de tudo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo na vida do ser humano que está perdido. Jesus veio para curar as almas que estão feridas, as pessoas que estão depressivas, com doenças, cadeias espirituais de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Jesus também deu poder para aqueles que ele quis, ou seja, os 12. Além de Jesus mandar também os 12 pregar o Evangelho de salvação, de cura e libertação, Jesus também chamou eles para que eles tivessem poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Ou seja, quando um ser humano aceita Jesus, ele pode pregar a palavra de Deus, sim, no trabalho, em casa, na família, nas ruas. Ele pode pregar, sim. É dever do crente, do homem, da mulher de Deus, falar da palavra de Deus, para que outros também possam ter a vida mudada e se achegar ao Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, além de pregar,
ordenança de Jesus, o próprio Jesus também deu poder e autoridade para curar enfermidades e expulsar demônios. Ou seja, quando você aceitar a Jesus, além de você poder pregar a palavra de Deus, ensinar essa palavra maravilhosa, que direciona o ser humano para um caminho melhor, que direciona o ser humano para uma vida de santidade, de separação, de obediência e devoção a Deus, você também tem autoridade e poder na sua vida para falar: Satanás, no nome de Jesus Cristo que me deu poder, eu não te aceito na minha vida. Enfermidade dos infernos, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu te expulso da minha vida. Pensamentos negativos, palavras de maldição, obras ao contrárias, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia da minha vida. Jesus, ele dá poder para quem segue a ele, para quem prega a palavra dele e para quem quer viver uma vida santa com ele. Então eu quero te falar que quando você decidir seguir a Jesus como esses 12 e ir até a Jesus e viver uma vida com ele, você terá sobre a sua vida uma força sobrenatural para vencer o mal desse mundo. Você terá sobre a sua vida a sabedoria, o entendimento e a graça para suportar as dores desse mundo, a qual Jesus deu e dará para quem segue a ele, para quem quer ser discípulo dele e viver, fazer, falar o que Jesus mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu falo para a tua vida que o que você está vivendo, Deus ele pode mudar. O que você está vivenciando, Deus ele pode mudar. E que não é à toa você ouvir pregações da palavra de Deus. Não é à toa que existe pastores. Não é à toa que existe evangelistas. Que não é à toa que existe presbítero. Que não é à toa que Deus ele elegeu homens e mulheres para pregarem a palavra dele e expulsar demônios. Não foi à toa que Deus te colocou nessa terra. Você não nasceu do acaso. Você não está sofrendo por causa do destino, mas é por propósito de Deus. É por ensinamento da parte de Deus, para que você possa ouvir a palavra dele, a pregação do Evangelho, os ensinamentos da palavra de Deus, e possa se converter a esse Evangelho. E possa sobre a sua vida aceitar a Jesus e não viver o que você está vivendo mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus sendo Deus, ele poderia sim ter feito tudo sozinho. Só que Jesus, ele é humilde. Ele colocou 12 ao lado dele para mostrar que mesmo ele sendo Deus, ele precisava de ajuda para que pudessem também pregar o Evangelho e expulsar demônios e curar o povo das enfermidades. E assim foi
Pedro, Tiago, João tiveram experiências sobrenaturais com Jesus. Eles viram, eles ouviram experiências que nos dias de hoje, quando nós paramos para ler a Bíblia, o Novo Testamento, a partir de Mateus, que nos dá ensinamento para as diversas áreas da nossa vida, que nos dá direcionamento para vivermos uma vida diferente na área sentimental, na área financeira, na área espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus ele é tremendo, Deus é poderoso. E como um discípulo de Jesus, como um servo do Senhor falou para a sua vida, não negue o que Deus está querendo sobre a sua vida. Deus quer que você viva com Ele. Deus quer que você caminhe com Ele. Deus te escolheu para você viver para sempre ao lado dEle. Deus te escolheu para você ser feliz com Ele. Deus te escolheu para você vencer os seus medos, suas dificuldades, as suas aflições com Ele. Porque foi assim que os discípulos venceram. Eles tiveram dores, perseguições, aflições, só que Jesus estava ao lado deles para o ajudar. E Jesus, sendo o próprio Deus, Jesus não abandonou os seus discípulos. E é assim que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Talvez você tenha sido abandonado por pessoas. Talvez você tenha sido jogado, largado por pessoas. Só que Deus, quando você decide viver com Ele, Ele não te abandona. Ele não te deixa de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele quer te ensinar que com Ele na sua vida, coisas maiores e tremendas do que você pode pensar e imaginar, pode acontecer na sua vida. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós ouvimos e dele testificamos. O Deus de cura, salvação e libertação. Louvado seja Deus. Então guarde essa palavra no teu coração. Porque o desejo de Deus é te salvar do que você está vivendo. É te libertar do que você está vivendo. E é te curar dessa dor, dessa angústia, desse mal que você está sentindo. Mas você tem que crer e praticar o que Deus falou contigo através desta palavra. Para que, enfim, o poder de Deus se revele sobre a tua vida. E você seja também um instrumento nas mãos de Deus. E possa passar adiante para o mundo que está perdido, para as pessoas que pensam que não tem mais jeito, que assim como Deus mudou a sua vida, também poderá mudar dessas pessoas.